Gabriel, agora fala pra gente, o investidor iniciante, hoje tem informação de investimento em todo lugar, isso acaba atrapalhando o investidor que quer começar a investir, digamos assim? Eu confesso que eu vi isso muito essa semana. Tem uma prima minha que tá querendo aprender sobre investimentos, né? Ela tá começando a ganhar um dinheiro, quer começar a investir. E ela falou assim: Nossa, ô Gabriel, mas como que eu começo então? Onde que eu vou para aprender? E eu confesso que eu tive uma dificuldade de mostrar uma direção para ela, porque é tanta informação, é aquilo que a gente falou anteriormente. É tanta informação que fica muito difícil filtrar, que fica muito difícil ter um caminho assim, olha, primeiro a gente faz isso, depois a gente faz isso, depois eu aprendo isso. Então, se você jogar no YouTube lá investimentos, você vai cair em tantos canais que vão estar ensinando aquilo, que vão estar falando de renda fixa, renda variável, opções. No meio de tudo isso vai ter um monte de picaretagem, vai ter gente falando de jogo do tigrinho, vai ter gente falando de dinheiro rápido. Então, é muito difícil, cara. É muito difícil ser capaz de filtrar essa informação, uma informação relevante e uma informação que realmente seja benéfica. Porque, às vezes, por não conhecer e por estar querendo aprender e por não estar sabendo muito bem aonde aprender, a pessoa acaba caindo em furada, assim, acaba caindo em algum esquema de pirâmide, em algum esquema de ganhar dinheiro rápido, algum jogo do tigrinho. Então, são, como eu falei, assim, são problemas diferentes, né? Antes a gente tinha um problema de falta de acesso à informação, então informação de investimentos, de economia, de mercado, isso era muito restrito a universidades, a empresas, a livros específicos. Hoje a gente não tem mais essa falta de informação, mas a gente tem um excesso de informação o tempo todo e a gente não sabe filtrar. É igual, por exemplo, a gente antes, poxa, que filme que tinha pra gente assistir? A gente ia lá na locadora, tinha alguns ali, a gente viu os mais falados no momento, a gente ia lá, escolhia um filme, assistia, era tranquilo o processo de escolher. Agora a gente entra no Netflix, tem nossa, aquelas centenas de filmes, de séries ali, e a gente fica até parado, né? Eu sento pra assistir Netflix ali com meu pai e minha mãe, e a gente fica ali parado uma meia hora tentando decidir o que vai assistir no meio daquele mar de informação de filmes e séries diferentes, né? Então é um pouco disso com investimentos também. E digamos assim, eu quero começar a investir, assim, você tem uma orientação passo a passo, assim, quais os passos que eu devo trilhar para começar a investir? Uhum. Olha, eu acho que antes de efetivamente dar esse passo, você precisa ser capaz de manter isso, né? Então, uma pessoa para investir, ela sempre tem que ganhar mais do que ela gasta. Então, isso tem que ser um hábito, isso mostra que a pessoa tem que ter as finanças dela, né, muito bem controladas, muito bem conscientes, né, para que ela consiga investir todo mês. Porque não é, nossa, eu investi um dinheiro hoje, amanhã eu não vou estar rico, nem depois de amanhã, nem daqui a um ano. Então, investir é algo que tem que ser feito assim para sempre. E então esse é o primeiro ponto, né, essa consciência de que investir é algo que leva tempo para você conseguir colher de volta. E, e agora falando um pouco mais específico assim de caminhos do que aprender primeiro, eu acredito que faz sentido a gente ir do mais fácil e dando passos até o mais difícil. Então, poxa, eu quero aprender a investir, cara, me fala uma empresa na bolsa aí. Eu acredito que não é muito bem por esse lado. Bolsa, renda variável, né, são algo, é um mundo um pouco mais complexo. Dá pra gente tomar passos um pouco mais curtos antes, né? Então começar ali com entender o que que é essa questão de juros, por que que tempo é dinheiro, o que que é os juros, da onde vêm os juros, de onde vem o dinheiro. Eu acho que entender esses conceitos de dinheiro, inflação e juros é um primeiro passo, tá? Depois, quais são os investimentos iniciais ali que as pessoas costumam ter contato? É o Tesouro Direto. Então, entender o que que é um Tesouro Selic, o que que é um Tesouro IPCA. Eu falei ali que o Tesouro IPCA hoje está pagando IPCA mais 7. Por que está pagando IPCA mais 7? O que que é esse Tesouro IPCA, né? E depois, poxa, além do Tesouro Direto, quais são outros investimentos de renda fixa ali? Você tem CDBs, LCAs, LCIs. Depois você vai para algum pouco mais arriscado, assim, que são crédito privado, CRIs, CRAs, né? Então, dá pra gente
e dando esses passos até chegar num ponto, pô, beleza, eu entendi a parte de renda fixa, como que funciona a questão de juros, agora eu quero entender sobre empresas, agora eu quero entender sobre o mercado financeiro, o listado ali, né, a bolsa. Então agora eu vou entender o que que é o Ibovespa, o que que é uma ação de uma empresa, o que que eu ganho se eu comprar uma ação, quais são os riscos envolvidos. Então acho que esse é um caminho saudável de ir pensando assim, mas é bom primeiro ter esse trabalho de educação financeira, de procurar entender os conceitos, para depois de fato colocar o seu dinheiro. Porque se você fazer uma coisa, você primeiro colocar o dinheiro e depois querer aprender, você pode se meter em enrascada. O Gabriel é aquela pessoa, talvez, que está vendo o nosso vídeo agora, o nosso bate-papo, e ela está Uhum, toda endividada, ela está cheia de dívidas, empréstimos, financiamentos, só que ela quer investir. Qual a uhum. orientação que você dá? Olha, a orientação que eu dou é que não faz sentido para ela investir. Esse que é o ponto. Quando a gente investe hoje, a gente recebe ali uma taxa de juros. Só que quando a gente está endividado, os juros que ela paga com certeza vai ser muito maior. Então, se você, por exemplo, ficar devendo aí no cartão de crédito, a taxa de juros que vai ser cobrada de você vai ser algo imenso. E se você investir, você vai conseguir algo infinitamente menor. Então, para uma pessoa endividada, não faz sentido investir. Esse é o primeiro ponto. Então, se ela está endividada hoje, a gente tem que entender o porquê, né? O que que fez ela chegar nesse ponto? Então, será que ela tá, o custo de vida dela é muito além do que ela ganha? Por que isso? Será que ela está esbanjando? Será que ela está é algo que ela tá querendo impressionar os outros e quis comprar um carro que ela não consegue pagar? O que que será que é isso? Ou será que é uma questão de, poxa, ela ficou desempregada e daí ela tem um filho, ela tem as contas da casa e não conseguiu arrumar um emprego e então as dívidas foram aumentando? Então a gente tem que primeiro entender por que que ela está endividada, como é que ela foi parar ali, né? Para depois a gente, assim, muito tempo depois a gente conseguir pensar em investir. Primeiro tomar conta ali de fato das contas ali, das finanças, ganhar mais do que gasta, para depois a gente pensar em investir, né? Então, no caso, eu sentaria com essa pessoa ali e olharia alguns passos antes, né? E aqui duas situações. Uma pessoa ela recebeu uma herança, uma grande quantia em dinheiro, e ela fala, meu, o Uhum. que, que eu faço com esse dinheiro? Onde que eu invisto? Uhum. E uma outra situação é aquela pessoa de baixa renda, né? Ela quer começar a investir, só que ela não tem muito dinheiro para, né, para guardar. E como é que faz? Uhum. Olha, o caso da herança. Se ela recebeu uma herança, um grande valor ali, ela consegue fazer uma carteira bem diversificada, tá? Mas vai ser um baque. Então, assim, imagina, ela nunca estudou nada sobre investimentos, ela não sabe nada, do nada caiu um monte de dinheiro ali na mão dela e agora eu vou aprender a investir, agora que eu vou pesquisar sobre Tesouro Direto, não vai fazer tanto sentido, tá? O que que faz sentido ela fazer? Ela procurar, por exemplo, assessores de investimentos. No caso é o que eu faço, né? Justamente, o meu trabalho é esse, é assessorar pessoas que precisam, que têm um patrimônio para investir, né? Então, no caso, por exemplo, eu assessoro clientes ali a partir de R$ 500 mil. Então, um cara chega para mim, olha, preciso investir esse valor aqui, preciso fazer esse dinheiro render, e quem vai fazer isso para ele sou eu. Então, eu que vou pegar as melhores opções ali no mercado, melhores opções de empresas, de renda fixa, de renda internacional, investir o valor dele em dólar também. Então, uma pessoa que tem um patrimônio maior, ela consegue usar uma mão de obra especializada nisso, né? No caso, ela consegue contratar assessores de investimento. Agora, uma pessoa que está começando, não vai fazer sentido para ela pagar um assessor já no começo, se ela, assim, vão ser os primeiros investimentos que ela vai fazer na vida. Então, vamos supor, uma pessoa que ela consegue juntar, sei lá, R$ 200 por mês. Nossa, ela vai aportar esses 200. Se com esses 200 ela tiver que pagar um assessor ali, acaba que ela não vai ter um rendimento ali que não faz sentido, né? Então, para essa pessoa que está começando, faz sentido ela buscar educação financeira. Faz sentido ela buscar aprender sobre investimentos, conforme eu falei, né? Subindo aqueles degraus ali. É, aprender primeiro sobre essa questão de onde vem o dinheiro, de onde vem os juros, como que funciona a economia, como que funciona o tesouro direto, enfim, e aí ela ir aprendendo. Então, em resumo, é isso. A pessoa que está começando, faz sentido ela buscar educação financeira. A pessoa que conseguiu, recebeu ali uma bolada de uma vez só, faz sentido ela buscar um apoio especializado, porque investir grandes patrimônios tem muitas dificuldades, né? Você tem, é um cuidado muito maior que você tem que ter com aplicações, né? Porque a proteção que você tem sendo pequeno, você pode não ter sendo grande. Vou dar um exemplo, né? Se você for investir até R$ 250 mil em um CDB, você é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
Então, se o banco quebrar, você consegue receber seu dinheiro de volta. Para o grande investidor, ele não tem só 250 mil, ele tem muito mais do que isso. Então, o cuidado que você tem que ter de onde você vai colocar o seu dinheiro tem que ser muito mais minucioso, porque você não tem essas proteções, né?